Adivinha quem tá chegando numa terça-feira, 4 de agosto? Muito boa noite, tô chegando. Podcast da vida real. É o meu podcast, olha lá, quer ver? Boa noite. No canal do podcast do Fábio eu encontro a voz. Um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Parabarabarampam. Muito boa noite, 20 graus. Lá fora, 20 graus, com sensação de 20, é isso? É, 20. Canal do podcast do Fábio vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, no peito e na canção. Curta, Comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. Aqui, 23 graus, dentro do meu quarto, tranquilo e feliz. Muito boa noite. Hoje é terça-feira, é dia de TBT primeira parte. Vamos falar alguma coisa de TBT mais tarde, mais pra frente, né? Vamos lá. Estamos começando devagarinho, com calma, e todos são muito bem-vindos. Bem-vindo, bem-vinda, podcast do Fábio. Participa também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, No peito e na canção. Curta, comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. Muito bem, curta, comente, compartilhe. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir. E, se puder, siga-me na sua plataforma, onde você estiver, siga-me, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E de coração eu já agradeço pelo seu like, por você estar aí, por curtir, por comentar, por me seguir. Muito bem-vindos, tá? Estamos chegando numa terça-feira, clima agradável. Não é clima ainda de verãozão, mas é um clima agradável aqui em São Paulo. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, A vida aprende a seguir. Muito bem, cheguei. Muito boa noite. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu abaixar um pouquinho só meu microfone, que tá meio alto demais. Agora sim. E vamos lá. Primeiro eu tenho que começar já agradecendo as mensagens que eu recebo no WhatsApp do podcast, que é onde mais está tendo retorno. Agradecer aos 29 mil seguidores, se não me engano, são 29 mil, que estão comigo no canal do WhatsApp no Instagram. Instagram é podcast do Fábio. 29 mil, são 29 mil e 100 seguidores. Obrigado. Muito obrigado. @ podcast do Fábio. Tudo junto. E
em todos os caminhos, em todos os lugares, você tem o podcast do Fábio às ordens. Bem, vamos lá. Estou cansado, como digo. Aliás, o cansaço já é algo que pertence a mim, né? Já é algo inerente ao meu ser. Por quê? Porque hoje eu poderia ter dormido até mais tarde, que eu não tinha aula para ministrar, mas não dormi, não ministrei. Por quê? Porque eu estava com um compromisso marcado às 7h30 da manhã, tinha que levar o Tufão, tomar banho e passar pela veterinária, tinha que fazer todo o controle dele. Então fui, levantei 6h15 para fazer o Tufãozão ficar bem, tranquilo, em paz. E ele ficou sossegado, graças a Deus. Fomos tomar um banho muito legal. Cheguei lá, era 7h32. O Rodrigo, que dá banho nele, lá no pet shop, já estavam lá todos. São 24 horas de funcionamento. E que mais? E muito legal, muito legal. E, bom, cheguei às 7h32, conforme falei. 7h32, lá estava eu. E o Tufãozão entrou, já foi logo pro banho. Rodrigo, tratei ele muito bem, recomendo. Aliás, recomendo não, porque eu não estou aqui para fazer propaganda. Então, até porque eu paguei, meu cachorro tem plano de saúde, então paguei o banho dele, a consulta. Tudo bem que paguei menos por conta do plano de saúde. Muito bem. E, bom, e aí ficamos lá, ficamos um tempão hoje de manhã. Cheguei, era 7h32, saímos de lá 11 da manhã. Aí você vai dizer, mas tudo isso? E por que tudo isso? Tudo isso, bom, primeiro, porque eu conheço a dona do pet shop, que nada mais é do que, aliás, é um hospital veterinário, muito bem. E muito bom, onde o Tufãozão fez a sua cirurgia. O Tufão fez a cirurgia de câncer, né? Foi retirado um lobo hepático do Tufão e ele, enfim, está sendo tratado desde então por ali, graças ao plano de saúde. Muito legal, muito 10 mesmo, de verdade. Bom, e aí passou pelo banho, terminou o banho, tivemos que esperar a vez dele da consulta, porque tinham outros cachorritos. E a doutora Ana foi muito boa gente, nossa, muito boa gente. Aliás, todos lá são muito boa gente. Desde a Cris e do Cris, por incrível que pareça, o casal é a Cris e o Cris. E eles são fantásticos. A doutora Aline, que é a filha deles, nossa, muito gente boa mesmo. Bom, enfim, aí vamos lá. O Tufão tomou banho, saí de casa, era 7 horas. Era 7h10 para ser exato. Que hoje de manhã estava tranquilo o trânsito, eu já tinha olhado pelo Waze, então tá tudo bonitinho. Chegamos realmente 7h32 lá. Tufão entrou no banho, tomou um banho bem legal, bem gostoso, um banho com hidratação. Nossa, ficou com o pelo fantástico, muito legal, muito legal. Cortou as unhas do Tufãozão, o Tufão tava bem. E depois tivemos que esperar, como falei, a doutora Ana atender. E aí a doutora Ana atendeu, aí fez primeiro todo o check-up dele, terminou assim a consulta. O que foi que ela fez? Ela já logo ela já logo fez o exame de sangue para verificar, já fez o exame de urina. E urina é o que deu para fazer, mas ele vai ter que voltar lá semana que vem para fazer melhor. E fez um ultrassom para ver como é que estão as coisas dentro, né? Tudo certinho. E bom, enfim.
E entre tudo isso, saímos de lá 11, era 5 para as 11. 5 para as 11 da manhã, estávamos saindo do hospital veterinário aqui da Zona Norte de São Paulo e indo para casa felizes e contentes. Aí cheguei em casa, deixei o tufãozão em casa e tive que ir para a Drops Jurídico. O que é a Drops Jurídico? É a minha rádio bonitinha, porque eu precisava gravar um programa que vai ao ar. Aliás, se você estiver ouvindo esse podcast pela web rádio Drops Jurídico, pode ser que já tenha ido ao ar o programa que eu gravei ou não. Eles precisavam que eu gravasse hoje, então foi gravado hoje. Aí, muito bem, voltei para casa, almocei com minha mãe, isso era 1h30 mais ou menos. Chegamos em casa, era 11h15, 11h20, vai. Fui para lá, gravei um programa de 40 minutos, não é nem muito puxado, é uma coisa tranquila. E, bom, e aí depois eu fui já almoçar com minha mãe, terminado o almoço com minha mãe, subi aqui para o meu escritório, depois que almocei com a minha mãe, e preparei aí, feliz e contente, alguns materiais de apoio que eu precisava, montar para os meninos que são os meus alunos, minhas alunas dos concursos públicos. E aí montei até umas 15 para as 4. Aí fui para a academia número 2. Na academia número 2, eu fiz uma live. Eu consegui fazer o teste, fiz por teste uma live, saindo de casa e indo para a academia número 2 lá no shopping. Dá para vocês verem, caso queiram, no canal do YouTube, youtube.com/podcast do Fábio. Ou ainda youtube.com/o podcast do Fábio. Ou ainda no Twitch. Ou ainda nas outras plataformas. Tem uma penca de plataformas que passam a live. Eu nem sei ao certo aqui de cabeça, mas enfim, dá alguns caminhos. Aliás, pela televisão, pelo aplicativo, pelo canal de televisão do podcast. Como é que eu faço para acessar o canal de televisão do podcast? Basta você acessar o link taggle.one, t de tatuagem, ggo.one/podcast do Fábio. Você acessa. Lá dentro tem assim, TV ao vivo ou TV do podcast, não me lembro de cabeça. Eu vou tentar verificar isso aqui agora já. Deixa eu ver. Taggle, aqui, muito bem. Taggle, não, aqui é o mobile. Muito bem. Aliás, pela página, tá aqui, ó, a página do Facebook também transmitiu isso ao vivo. Muito, muito legal a minha página do Face. Tem 1000 pessoas me seguindo pela página do Face. 1000 redondinho, pelo menos até o presente momento do dia 4 de agosto. Tá aí todo mundo ali, tem 1000 pessoas nesse exato momento. Deixa eu ver. No taggle.one/podcast do Fábio, você clica aqui embaixo, deixa eu ver, transmissão ao vivo. Você clicou aqui. Se tiver uma transmissão, agora não está ao vivo, óbvio, está offline. Você aperta ali e quando tiver ao vivo, você pode entrar ali também e acessar diretamente pelo seu celular. Tem aí, ou pelo aplicativo, ou por onde você estiver, sem problema nenhum. Tem o vlog, nem me lembro o que é o vlog. O vlog é o meu canal aqui do podcast no YouTube, youtube.com/podcast do Fábio. E aí você cai aqui comigo neste podcast também. E aqui, deixa eu ver, ao vivo, aqui tem a transmissão ao vivo que eu fiz, ó. O que dizer de motoqueiro? Tem motociclista e motoqueiro, como eu falo para os meus queridos alunos. Tem mesmo, tem motociclista e tem motoqueiro.
Motoqueiro é aquele que dirige a moto, que pilota a moto, como vocês quiserem falar, da maneira que ele quer. Agora, motociclista é aquele que sabe fazer, faz e faz com toda a cautela e faz bem feito. E tem muito motociclista no Brasil, graças a Deus. Vamos lá, aí deixa eu ver, acho que foi até, eu nem vi a live ainda, olha, eu vim gravar e nem vi a live, deixa eu ver. Olada, nossa, teve a live inteirinha, olha, até a chegada até a chegada no shopping, olha, passa ali o prédio do Yuri, o Yuri mora ali num prédio qualquer. Aqui já é a entrada da rua do shopping. Nossa, apareceu tudo ao vivo, que legal. Que legal, eu não sabia, olha. Shopping que eu falo sempre. Muito legal. Onde tem a academia número 2 que eu estou indo agora já. Muito bem, nossa, que show. Que legal, eu não tinha ainda visto a live. Olha lá, dá pra a entrada do shopping, dá até pra ver o nome do shopping. Não vou falar aqui, porque não pagam para eu divulgar, então não tem. Olha que legal. Não tinha visto a live, gente. Desculpa, vim gravar e não vi a live. Hein? Não vi a live mesmo. Muito show. Muito show. Chegamos na academia número 2. Muito legal. O vídeo inteiro, olha, entrou. Nossa, que legal. Gravou lá dentro. Gravou não, transmitiu ao vivo lá dentro do estacionamento. Que show, subindo. Seta não é cu, podia dar a seta de vez em quando sem medo, que isso vale a pena. É verdade, seta não é cu, dê sem medo. É bem por aí. Aí eu fiz o 2. Ó, ainda tá vadia. Bom, também foi. Número 2, e aí vamos ao piso da academia. Nossa, e ainda parei o carro na frente. Hoje tinha lugar na frente da academia. Chegamos ao piso da academia. Aí tem Lugar bem na frente, que legal. o primeiro ali. Muito bem, muito bem. Ainda tem a dona que passa e pronto, acabou. Eita, mas... Ou eu sou muito Caxias, e sim eu sou, ou o mundo tá perdido, e sim também tá. E aí eu cheguei. Chegamos. Muito legal, eu não tinha visto isso aqui. Nossa, deu certo. Foi um teste que realmente deu certo. Da academia o caminho, né, o trajeto da academia número 2, hoje de tarde. Aí eu fui para 2. Como o Maurão está em férias, eu fiz só os cardios. Agora esse mês é o mês do cardio, é o mês do aeróbico e eventualmente academia número 3, vez ou outra. Até porque tá dando certo e em time que tá ganhando a gente não mexe, mesmo porque tá tudo em ordem, tá tudo caminhando bem. E falo porque eu detesto futebol, não assisto futebol, não me interessa a Copa do Mundo, não me interessa nada. E enfim, mas é legal de falar que em time que tá ganhando não se mexe, porque realmente é assim que tá dando certo, realmente dando certo. Aí saí da academia número 2, vim para a casita e fiquei em casa hoje. Aí assim, já fiquei, jantei com minha mãe e depois de um tempo vim aqui para cima para o meu quarto, aí não é o escritório, é o meu quarto, e vim gravar o episódio que eu estou gravando agora. E terminado o episódio de hoje, como disse a doutora Ana para mim hoje lá no
no pet shop, lá no hospital veterinário. Ela disse, olha, vá, deite e durma tranquilo. Seu cachorro está bem, ele não tem problema nesse momento. Então, vamos dormir tranquilo hoje. Hoje eu vou dormir um tantinho mais cedo, até porque amanhã eu só tenho aula à tarde para ministrar. Então, tenho que ver um processo de uma cliente minha. Para quem não sabe, aliás, eu já falei aqui acho que mais de 80 trilhões de vezes, eu sou advogado por profissão e vocação e sou professor de direito também por profissão e vocação. E, enfim, e aí estava eu feliz e contente vendo, e aí eu tenho que ver uma publicação amanhã, de manhãzinha, do processo de uma das minhas clientes, para dar sequência no que ela está aí sendo feito, no que está sendo feito aí o processo. Mas hoje eu vou poder dormir um pouco mais cedo e, com a graça de Deus, um pouquinho mais tranquilo, realmente tranquilo, por ordem até da doutora, sem ficar me preocupando muito com o tufão, se vai ter problema, se não vai, se vai doer, se não vai, se vai ficar ruim, não vai. Que ela falou, tá bem, não se preocupe, está caminhando bem, está bem tratado, e se Deus quiser, dia 19 de setembro, ele fará 14 anos de vida. Muito legal, 14 anos. Eita, é tempo, gente, é tempo. São 14 anos. Aliás, o Tufão viu coisas que muita gente não viu e nem imagina e nem vai ver. Tufão participou de coisas na minha vida, na minha existência, que, enfim, foi um cachorro fantástico. Aliás, está sendo um cachorro fantástico. E é isso. E, tecnicamente, a primeira parte do podcast é essa. Fechei toda a explicação do meu dia de hoje. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria, como é? Deixaria de beber por você, eu ficaria rico um mês, eu dormiria de meia pra virar burguês, eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Tomaria banho gelado no inverno. Até o meu nome, eu viveria em greve de fome,
você, por você, pelo Gabriel. Não, mas eu não desejaria a mesma mulher. Que beleza! Eu desejaria sempre o mesmo carinha, né? O mesmo carinho Gabriel. Aí sim, beleza. Mas vamos lá. Vamos falar de TBT. Por que TBT? Porque a gente instituiu isso já há algum tempo atrás. Algum tempo atrás a gente já fazia assim. Terça-feira, primeiro TBT. Depois, quinta-feira, TBT, segunda parte. Muito legal. E vamos lá. O que falaremos hoje? Bom, boa pergunta. Até porque hoje eu não tive tempo de nem ver muita coisa do que chegou, mas agradeço a todos os que mandaram, porque tem gente que participa comigo aqui no podcast. E eu agradeço a vocês. Eu chamo isso de audioblog, tá? Eu sempre vou chamar isso de audioblog. Mas, pela tecnologia, isso virou podcast. Mesmo eu não entrevistando ninguém. Eu não fico entrevistando ninguém. Embora eu possa agora fazer alguns vídeos bonitinhos e tal. E tenho feito algumas lives lá no canal no YouTube. Porque aí que tá, o podcast vai para um monte de plataformas, um monte. Então eu preciso deixar registrado que os vídeos, né, estão em várias plataformas também, que nem Twitch, tem Odyssey, depois tem, sei lá, tem vários. E os principais que eu sei é o canal do YouTube, os canais do YouTube. O youtube.com/podcast do Fábio e o youtube.com/o podcast do Fábio. Muito bem. Ao fundo, se vocês estiverem ouvindo, eu estou estou com a televisão ligada numa live que a pessoa está fazendo lá no sul, lá em Balneário Camboriú. Sou suspeito que é um lugar que eu gostaria muito de conhecer. E tenho visto e tenho pensado muito em visitar. Mas não agora, porque agora nem dá. Até porque, que nem sozinho, ficar passeando sozinho não tem graça não. Aí, eu ia mostrar, esqueci, não sei se está aqui, não sei mesmo. Uma coisa que falei ontem, lembrei agora, putz. Eu vou tentar achar. Por quê? Porque é um vídeo de 10 minutos. São 10 minutos de um cara falando do pai dele. O pai dele falava... Peraí, deixa eu achar aqui. O pai dele falava coisas da velhice que eu mesmo falo isso há muito tempo. Há muito tempo. E... ele só, vamos dizer assim, ele só centralizou a história. E eu não estou achando agora. Que coisa, esqueci mesmo. Que assim, como eu falo sempre, esse podcast, ele não tem pauta. E não tem pauta mesmo. Então, deixa eu ver aqui. E por não ter pauta, eu acabo falando, fazendo um monte de coisa daquilo que realmente eu gosto e tal. Que pena, eu não, assim, agora eu não vou achar. Só porque eu lembrei sem querer do vídeo desse cara falando justamente da questão da velhice. Putz, que triste. Por quê? Porque ele dizia exatamente isso. Não é aqui. É uma questão meio que da vida mesmo. Isso eu vejo por mim hoje em dia. Que assim, quando eu era novinho, bem novinho mesmo, eu tinha um mundaréu de gente que vinha comigo. Hoje em dia eu tenho os meus amigos, ok, mas os meus amigos ficam mais no telefone, né, no WhatsApp, uma mensagem aqui, uma mensagem ali.
Olha lá, não vou achar. Agora não adianta que eu não vou achar. Mas é uma triste verdade. Então, por isso também, aliás, também por isso que muitas vezes a gente quer fazer, enfim, quer, sei lá, dividir a vida também. Que é gostoso dividir a vida. Não que você vá ter, você vai ter alguém para cuidar de você quando você for velho. Não. Achei, muito bem. Aqui, a velhice dói quando você ficar velho. Aqui, o nome do vídeo é A velhice dói. Quando você ficar velho, todos vão sumir da sua vida. Vão sumir porque morreram, né? Muitos morreram, outros não morreram. Quer ver? Vamos ouvir um trechinho que tá aqui, eu achei. Por sorte eu achei, eu posso comentar desse vídeo hoje. Vamos lá? Vamos lá. A idade dói e a idade pesa, viu? E é verdade. Cara, quando você ficar mais velho, tal, eu nem tô falando assim da minha idade não, tá? O senhor aí deve ter uns Mas quando você 55. ficar mais velho, da minha idade pra cima já começa, tá? Quando você ficar mais velho, poucas pessoas vão querer te dar uma chance, poucas pessoas vão querer te dar uma oportunidade. Aquelas pessoas que diziam ser seu amigo, aquelas pessoas que diziam gostar de você, te amar, te querer, cara, conversa pra boi dormir. É uma Quando você ficar mais verdade. velho, poucas pessoas vão te dar atenção. Tem uma certa Poucas realidade. pessoas. Porque o ser humano, velho, ele... Cara, você é o que você tem. Você Infelizmente. tem juventude, jovialidade. É isso que as pessoas vão ver em você e vai te valorizar. A verdade é essa, cara. Por que eu tô falando isso? Eu tô aqui no interior e o meu pai, cara, ele tá com 86 anos. Ele tá forte e tal, ele tem uns problemas de saúde e tal, mas em meio a todo esse problema de saúde, ele tá bem. Veja isso, hein? O meu pai, cara, ele era um cara rodeado de amigos. Pensa num cara com bastante amizade, muita gente em casa, era churrasco, almoço, uma porrada de coisa. E hoje ele estava falando para mim que, escuta essa, eu sentei ali, eu cheguei, vim visitar ele, né? Aí ele estava falando para mim que, pô, filho, é engraçado, né? Hoje, depois que eu tô velho, minha mãe foi embora, minha mãe faleceu, né? Perdi a minha mãe recentemente. E ele falou, pô, hoje que eu tô velho, eu tô com 86 anos. Aquelas pessoas que falavam comigo no passado, hoje não falam mais, ele tava falando. Hoje eu ligo para alguém, a pessoa desliga o telefone. E meu pai é um cara de bens. Não, meu pai não é um pé rapado, velho. Meu pai é um cara de... Ele tem a renda dele, nós temos sítio aqui, né? O pessoal chama de fazenda. A gente tem as coisinhas aqui. E ele fala, hoje você liga para uma pessoa, aquele cara que você falava no passado, aquelas pessoas que você falava no passado, elas desligam o telefone. Ou às vezes não atende. Ele falou, por quê? Porque ele sabe que eu tô velho e ele sabe que um cara da minha idade não tem nada a oferecer mais para ninguém. Eu vou pedir alguma coisa, mas eu vou pagar. Tô falando pagar, não é pedir favor, não. Esse é ele o tem cara. Um sítio, as coisas aqui, então ele quer cuidar. Tal, ele quer fazer uma cerca, quer transportar um gado de um lugar para o outro. Então ele precisa dessas pessoas para ajudar, né? Ele tem as pessoas que trabalham para ele. Falou, meu, peço para um, peço para outro. As pessoas não querem mais atender, não. E o ponto que eu quero chegar aqui com essa reflexão é que a idade chega, sim, a idade dói, sim, e a idade pesa. E como? E você vai perder muita gente no meio desse caminho. Muita gente não vai querer sequer falar com você. Muita gente não vai te dar atenção. Tô cagando. Aí, irmão, faça aquela reflexão de sempre que as pessoas têm aquela bobagem, né? Aquela besteira de falar assim,
Quem vai cuidar de você se você ficar solteiro? Né? Quem vai cuidar de você Ouvi muito quando você estiver isso. sozinho? Porra, que é um exemplo mais clássico que esse. Quem tá cuidando do meu pai somos nós, cara. Eu, minhas irmãs, né? Lógico, dentro da medida que a gente pode também. E às vezes a gente não pode cuidar do jeito que a gente gostaria de cuidar. Às vezes não dá. Então, cara, a idade dói e a idade pesa. E sim. E quando você estiver na sua velhice sozinho, cara, não é que a mulher não vai cuidar de você, é ninguém. A maioria das pessoas vão fugir de você, você vai ficar muito só. Lógico, você vai ter seus amigos, você vai ter uma outra pessoa que te dá atenção, vai, mas é só gente mesmo da família, gente, pessoas de fora, a maioria uai. das pessoas, a pessoa não gosta de gente velho, velho dá problema, cara. Você tá querendo o Gente quê, né? velha dá problema. A Infelizmente. conversa de gente mais velha é diferente, o papo é outro, as conversas são outras. Sim. E as pessoas hoje, ele tava falando. Eu falei, pai, eu acho que por que é assim? Ele falou assim, porque as pessoas hoje, olha, o cara de 86 anos falando isso, falou, sabe o que é, filho? Que as pessoas hoje, elas só pensam no dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quanto mais elas têm, mais elas querem dinheiro. Hoje, ele, 86 anos, falando isso pra mim, né? Ele falando assim, ó, hoje as pessoas trocam umas às outras uma amizade. Desculpa, o vídeo não tem corte, hein? Troca um relacionamento, troca qualquer coisa por dinheiro. Um cara de Infelizmente. 86 anos falando isso, velho. Aí eu começo a fazer aquela reflexão daqueles caras inocentes que falam, deixa eu dar um tempo aqui. Quem vai cuidar de você? Quem vai Ué. cuidar de você é o seu dinheiro. Quem tá cuidando do meu pai hoje, cara? É a reserva que ele fez. Exatamente. Meu pai, hoje, se ele não tivesse feito essa reserva, esquece, cara. Esquece, não tinha ninguém para cuidar dele, não. Então esse negócio de falar assim, quem vai cuidar de você, quem não sei o quê, conversa pra boi dormir. Também acho. Ninguém está disposto a cuidar de você. Não. Quando eu falo ninguém, é ninguém, cara. Ninguém, no ser humano mas é se você difícil. casar hoje, você vai arrumar uma esposa, né? Uma esposa, né? Parece que esposa é uma coisa assim tão troféu. E tem cara que tem esposa boa que é um troféu. Tem mulher, cara, que é top pra caramba, velho. Homem Mas também. você casar, escolher alguém pensando que você vai ter alguém, uma esposa troféu, irmão, uma esposa, né? Ou melhor, que ela vai ser o seu troféu, que ela vai cuidar. Irmão, isso hoje aí é uma agulha no palheiro. Mas existe quem vai não cuidar? é pra existe. isso que você vai querer Mas casar. hoje é uma agulha no palheiro. E ele tava falando, as pessoas hoje, filho, são preocupadas com dinheiro, Sim. com o bem-estar delas. As pessoas não tá nem para ninguém, não. Hoje, mesmo eu pagando, ninguém quer se preocupar comigo, não. Ninguém. Impressionante. Se não é você, se não é as meninas, minhas irmãs, né, tal, querer cuidar aqui de mim, eu nem pagando, às vezes, eu consigo achar alguém. E meu pai é um cara, gente, não é porque é meu pai, cara. Meu pai é um cara, sabe aquele cara que não tem boca pra nada, pra ofender, pra nada, amigo de todo mundo. Mas a realidade é essa, o mundo ele é capitalista. Isso As sempre. pessoas vivem em prol, cada um, do seu desenrolo, do seu crescimento, do seu ganha-pão. Nem é ganha-pão só, não, de fazer mais grana, e eu não tenho nada contra isso, não. Eu também sou assim, não estou falando mal disso, não, eu também sou assim, cara. E o que ele falou, a grande pura verdade. Depois que você envelhece, depois que você fica velho, as pessoas começam a desaparecer da sua vida. Isso é um fato, eu pude comprovar isso. Porque antigamente, eu lembro que eu vim aqui, eu morei aqui até os meus 18 anos de idade, depois daqui eu fui para São Paulo, né? Aqui é interior de São Paulo, a região que eu estou aqui é de Presidente Prudente, né? É uma região, estou num sítio de Presidente Prudente aqui. Eita. E eu morei aqui até os meus 18 para 19 anos. Aí eu fui para São Paulo, que eu já contei essa história, eu trabalhei num banco, trabalhei como CLT 25 anos no banco, me aposentei lá e tal. E, cara, eu lembro que nesse tempo eu vim aqui, chegava aqui, era muita festa, cara, muita gente na casa dos meus pais, muita oba-oba, muita coisa. Hoje eu vejo que o pessoal sumiu todo mundo, cara. Meu filho, essa é a vida.
velhice não é algo atrativo para ninguém. Velhice, cara, ninguém quer cuidar de velho. A verdade é essa. E a idade chega e a idade dói, cara. Aí esse papo, você envelhecer, vai cuidar de você. Vai, conversa pra boi dormir, cara. Não tô falando que não vai ter ninguém, tá? Quando eu falo não vai ter ninguém, é uma força de expressão. Mas a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a cuidar de porcaria nenhuma de ninguém, cara. Mas é claro, Coloca isso na tua cabeça. infelizmente. Por que eu falo para vocês muito do desenvolvimento pessoal? Se desenvolve, cara, vai fazer dinheiro, vai não sei o quê, mantém o shape e tal, cuida da tua saúde. Por que eu falo isso? Para você envelhecer bem. Porque lá na frente, as pessoas não vão estar dispostas a cuidar de você. É bem isso. Papo furado, conversa fiada, falar que alguém vai vir para tua vida, porque ela vai vir, porque ela quer cuidar de você, quer envelhecer com você, quer cuidar. Conversa fiada, cara. Conversa fiada. Não tô generalizando, falando que... Não, peraí, eu sou suspeito que eu, assim, busco alguém para envelhecer junto, para a gente poder criar uma história a dois, isso é fato. Não, a 2 e não a 10, mas que ele tem muita razão, ele tem. Ninguém vai fazer isso não, tá? Mas a maioria não vai, Não vai, a menos que você seja um cara que tenha muita grana, muito dinheiro, e que a pessoa que vem para o seu lado, para a tua vida, ela vê ali uma oportunidade de cuidar de você, mas porque você tem um bom dinheiro, você tem uma boa renda, você tem um bom tudo. Mas assim, no seco, você não sendo muita coisa, conversa fiada, cara. A velhice dói, a velhice pesa e a velhice é ingrata. A vida tem hora que ela é ingrata, a velhice é ingrata. Ela vai chegar e você vai sentir ela na pele, assim, ó, na pele. E não tem como você não sentir, a menos que você só tem duas opções na vida, né? Ou você morrer ou ficar velho. Aí, qual que você acha melhor? Bom, o vídeo foi esse, a conversa foi essa. E é isso aí. E ele tem, nesse ponto, ele tem muita razão. Aliás, toda a razão. Por que eu digo isso? Justamente porque, bem ou mal, né, se a gente for olhar bem ou mal, hoje em dia, e cada vez mais, as pessoas estão buscando... coisas boas. As pessoas estão buscando cada vez mais a parte boa para si, né? Ninguém quer mais, como na época da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, que as pessoas queriam envelhecer junto, né? Aquela coisa, gosto de você, vou gostar, vou te amar, amando-te e respeitando-te até que a morte nos separe. Hoje em dia é amando-te e respeitando-te até que o dinheiro nos separe, né? Infelizmente, lógico, é muito, como ele falou, não pode generalizar, mas é muito difícil você encontrar alguém que olhe para você e fale, vou dividir a vida com você, a menos que você seja lindo, maravilhoso ou linda e maravilhosa. Mas, que nem falo por mim, eu estudei em colégio alemão, e no colégio alemão a gente aprende que a gente nasceu sozinho e a gente vai morrer sozinho. E nesse meio tempo nós temos que dividir a vida com alguém se acontecer. Se não acontecer, a gente tem que aprender a saber viver, simples assim. É difícil, para mim, eu sou canceriano, para mim é complicadíssimo. Eu sempre fui família, sempre quis criar minha família, mas é difícil porque, infelizmente, hoje em dia, digo, de uns tantos tempos para cá, o povo quer só saber de curtição. E a gente faz escolhas. Eu escolhi não viver mais a putaria que eu vivi durante 2, 3 anos da minha vida. Então, assim, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. Mas posso sim procurar alguém que saiba e queira viver o mesmo que eu. Isso é fato.
seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. E é verdade, é preciso saber viver, porque só assim que a gente vai entender. Aliás, eu falo por mim, quando eu era mocinho, 16, 20 anos, eu tinha um espírito de, sei lá, de aventura, né? Uma coisa mais aventureira, né? Sei lá, um momento de aventura. Mas a gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo muita coisa, compreendendo muito do caminho e vendo que nem sempre é como a gente acha que tinha que ser. E é bem por aí. E hoje em dia, mais ainda, hoje em dia que eu tô bem mais velho, tô com 99 anos, hoje em dia eu vejo que realmente o que esse moço disse, ele disse bem. Esse senhor diz bem do pai dele. Infelizmente as pessoas hoje estão presas ao dinheiro e não ao sentimento, lamentavelmente. Não todo mundo, é claro, isso não todo mundo, mas uma grande maioria. E fica mais difícil da gente tentar, né, descobrir quem é que a gente ainda pode ter para ser nosso, para viver conosco, para viver, dividir a vida conosco, envelhecer junto, né? E,
enfim, viver alegrias, tristezas, enquanto o tempo está rolando. E graças a Deus, louvado seja Deus, que o tempo é igual para todo mundo. Tanto para o cara mais rico do mundo, quanto para o cara mais pobrinho do mundo, o tempo é igual. O tempo não para ninguém. E o melhor, que a gente tem que ir, cada um, lógico, cada um na sua linha, mas a gente tem que ir cada um sempre consciente, com o pé no chão, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer. Para a gente entender que a gente, fazendo uma escolha, a gente abre mão de outras tantas. Se você faz uma escolha A, você está abrindo mão das escolhas B, C, D, E, F, G, enfim. Você está abrindo mão de outras. Quando você escolhe, olha, eu vou me prender a você. Legal, você está dizendo assim, eu vou me casar com você. Muito bem, legal. Mas você tem que saber que quando você vai casar, vai namorar, enfim, você está abrindo mão de outros. E quando você fica velho, aliás, não precisa nem ser tão velho. Eu vejo por mim, eu tenho amigos, graças a Deus, mas meus amigos têm as vidas deles, não é mais que nem quando a gente tinha 18, 20 anos, que todo mundo saía junto e a gente ia, sei lá, cinema, shopping, passear, dar um rolê, enfim, a gente fazia um monte de coisa juntos. Hoje em dia não, hoje em dia cada um está na sua. Vez ou outra a gente se fala por mensagem ou até por telefone, é difícil até da gente se ver, não sei se com todos, falo comigo. Mas aí é que tá, aí tem o lado da pessoa entender, da pessoa perceber, entender, compreender como ela é, o que ela é, o que ela faz, e, enfim, entender como é a vida. Isso eu falo por mim. Eu aprendi desde muito novinho que não adianta mesmo. Cada um é um e Deus caminha conosco. Então, assim, por isso que eu falo, eu entendo a liberdade de cada um. Eu entendo exatamente aquilo que eu prego, que eu rezo, que eu falo e eu exponho aqui para vocês. O que? Quando eu falo assim, eu sei bem o que eu quero ver da minha vida, não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso procurar alguém que queira. Eu estou entendendo, compreendendo, vivendo, vivenciando, aprendendo que eu não comando ninguém. Todo mundo é livre. Aliás, o ser humano é livre para fazer como ele quer. Por isso que eu falo, se eu escolher você ou quem quer que seja para amar e colocar uma aliança no dedo para lembrar de você, eu vou viver você. Aí vem o lado ruim ou o lado bom, não sei, de ser canceriano. Que o canceriano ele se entrega de corpo e alma a um sentimento. Coisa que muita gente não se entrega, cada um é um, cada um tem direito a ser ou viver aquilo que acha, aquilo que acredita, aquilo que quer. Isso é direito de cada um. Então, assim, por que eu falo isso? Porque muita gente não está na mesma linha da vida que eu. Então, assim, eu estou na linha da vida de querer buscar alguém, eu venho com isso desde os meus 15 anos. Então, assim, eu sempre fui um cara novo, velho. Eu era um cara novo com alma velha, que eu sempre quis viver aquilo que eu... viver para mim aquilo que eu vivi em casa. Por quê? Porque em casa eu vi meus pais juntos desde quando casaram até meu pai morrer em 2015 e minha mãe se manteve viúva desde 2015 para cá e não querer mais saber de ninguém desde então. E ela sempre dizia, se seu pai morrer primeiro, acabou. E meu pai dizia, se sua mãe morrer primeiro, acabou. Então, assim, é uma outra maneira, não vou dizer uma outra maneira, mas é um outro momento da vida, um outro instante, um outro segundo em que as pessoas pensavam realmente no sentimento, realmente no outro, né? Eram momentos, assim, é uma espécie de TBT realmente antigo, porque
porque naquele tempo, naquela ocasião, meus pais, meus avós viveram juntos até o último dia da vida deles, de todos eles. Então, assim, eu vivi isso, eu aprendi isso, eu tive isso na minha casa. Então, eu quero reproduzir aquilo que eu vivi. Por isso que eu busco um amor, se tiver que ser, vai ser um amor que tenha fidelidade, visão de futuro e, enfim, que queira algo mais do que só uma noite desculpe o termo, mas só uma noite de foda. É por aí, não é? Pra mim não bate. Essa ideia assim não bate. Respeito, mas não bate. Isso eu venho falando desde sempre, muito antes de eu fazer teologia, muito antes de eu pensar em ser alguém. Desde muito menininho eu sempre achei. E aliás é um TBT sentimental, se for olhar. Mas é assim, é por conta disso. E graças ao tempo. E que bom que o tempo não para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta.
anos, pois ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Que bom que o tempo não para. De um lado é bom, de um lado é bom, de um lado não é bom. É bom porque o tempo não parando fica uma coisa igual para todo mundo sempre. Mas que pena que o tempo não para, porque aí a gente vai perdendo o tempo. A gente vai indo, né? Já vou fazer a ligação para o podcast de amanhã, que amanhã é Quarta do Amor. Então falaremos de sentimentos. Então assim, não parar, o tempo não parar, nada mais é do que a gente deixar de vivenciar muita coisa em prol de escolhas. Eu fiz as minhas escolhas. Tô de boa. Aí vem aquelas mensagens absurdas do tipo: ah, se eu tivesse prestado atenção em você. Ah, se eu tivesse dado atenção ao que você queria. Ah, se você tivesse, ou melhor, se eu tivesse ouvido você, se eu tivesse te abraçado da maneira como você queria. Então, assim, eu sempre fui muito positivo naquilo que eu quero, naquilo que eu busco, naquilo que eu acho que tem que ser. Eu sempre quero e continuo querendo montar uma história de amor, mas uma história a 2 e não a 10. Mas eu não tenho pressa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo a perder, mas ao mesmo tempo eu não tenho pressa de acontecer. Porque se for com pressa, acontecem as merdas que eu vivi ao longo do tempo. Como assim? Eu tive aí o caso que eu já contei aqui, do Ivan, do próprio Fábio, que Deus o tenha, que depois de muito tempo vem do nada, descobrem meu número, nem sei se ouvem isso aqui. O Fábio não ouve mais, que já morreu. O Ivan, não sei se ouve ou não, que de repente me manda mensagem: ah, se eu tivesse amado, ah, se eu tivesse querido, ah, se eu tivesse... Então, assim, desculpa, né? Assim, se você quiser saber quem eu sou, assim, vai ver que alguém te amou e você nem ligou. Então, assim, eu amei. Quem eu escolhi, eu amei. De boa. Hoje, por exemplo, quando eu falo do crush, que eu falo do Gabriel lá do Carrefour Express, lá do shopping, desse shopping que eu fiz a live hoje, que vocês têm aí no canal do YouTube para dar uma olhadinha. Então, assim, falo do Gabriel com vontade de tê-lo, verdade. Eu gostaria muito de tê-lo na minha vida, mas eu não posso. Então aí é que tá. Já fazendo ligação com o podcast de amanhã, que é assim, eu não posso mandar no coração alheio. E por isso que eu falo, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Em 8 bilhões de almas que estão aqui nesse mundo, alguma um dia haverá de me encontrar, como eu gostaria de encontrar alguma certinho naquele dia, naquele horário. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, o tempo vem de Deus. Nem sempre é como a gente gostaria. Eu sou a prova viva disso, que eu sempre escolho errado, sempre. E o tempo passa, a gente envelhece, a gente entende, compreende e continua a vida, né? Fazer o quê?
Muito bem, muito bem. Essa música, guardadas as devidas proporções, lembra muito a minha história. Minha história, especialmente com caras que eu escolhi e escolhi mal. Escolhi mal porque amei sem ser amado. Que coisa. É triste, é ruim, faz mal. Faz mal para nós mesmos. Para nós mesmos faz mal a gente amar sem ser amado. É triste, dói. E, enfim, e aí, assim, é o que eu falo sempre da minha síndrome do dedo podre. Fazer o quê? Está na hora de dizer tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês. Está na hora de dizer tchau. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal brincar com vocês. Não faz mal se o show acabou. Pois sua carinha sorrindo pra nós mostra que a gente vai se ver outra vez. É a vida, essa é a vida. Acho que hoje, o episódio de hoje mostrou, né, um TBT sentimental, mas um TBT muito real, muito real. Por que muito real? Porque mostra exatamente como é a vida. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, eu, por exemplo, eu quero tanto amar e ser amado, mas pela pessoa certa. Não adianta que cada um de nós tem o seu perfil especial. Então, assim, lógico, tem perfil que me chama mais atenção do que outros, como para você que me ouve também. Então, assim, cada um de nós tem a sua história, e é isso que é bonitinho. Fazer o quê? Vambora? E aí mora a parte boa, né? Eu sempre me prendi muito a Jesus, ao bom Cristo, porque aí é que tá. Na minha época, quando eu era muito novo, gostar de gente do mesmo sexo era visto como algo demoníaco, que absurdo. Só faltavam dizer que eu tava com um demônio no corpo. Que horrível. Aí eu me apoiei na teologia e graças a Deus deu tudo certo. Mas fechamos o episódio de hoje e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, mas assim, sempre repleto de graças e bênçãos dos céus. Isso é o melhor. Que Deus faça o melhor na vida de cada um de nós e que o tempo, o Cronos, o tempo, ele seja favorável ao nosso destino. Isso é o principal. E se Jesus não voltar antes, amanhã a gente tem encontro marcado aqui de novo no podcast, porque chega, já falei demais. E agradecendo a Deus por tudo sempre, agradecendo a você que me acompanha aqui todos os dias, esperando que o máximo, o melhor da vida, o melhor de Deus aconteça. Isso é o que eu mais espero. Como canceriano é o que eu mais espero e mais procuro. Essa é o melhor. E é isso. E amanhã a gente se encontra de novo, se Deus assim permitir. A você que me acompanhou, um abraço carinhoso por trás para quem curte. Normal para quem curte também. Um beijo a todos
minha gratidão eterna a vocês. E se Deus permitir, amanhã a gente está aqui junto de novo, beleza? Obrigado, do fundo do coração, obrigado. As lives continuam nas plataformas, especial no canal do YouTube, que aí eu sei que está lá no youtube.com/podcast do Fábio. E eu estou aí à disposição. Boa noite a todos, fiquem com Deus e obrigado. E amanhã tem mais, se assim Deus permitir. Até amanhã. Fui. Até amanhã. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. E aí a gente termina o episódio de hoje agradecendo sempre a vocês. Muito obrigado. E, como eu falo sempre, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo. E eu continuo procurando, né? Canal do podcast do Fábio, eu encontro a voz. Um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. E amanhã a gente tem um dia de sentimentos, talvez, né? Vamos continuar amanhã. Quarta do amor. Do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, do peito e na canção. Curta, comente, Compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. E se puder, claro, compartilhe, curta, enfim, comente, mande mensagem, sempre bem-vindos. E me siga, por favor. Boa noite, obrigado, até amanhã, se Deus assim permitir. E gratidão por você ter estado aqui comigo mais uma vez. A gente se vê, até amanhã. Participa também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, Do peito e na canção. Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. Se a verdade te chama, deixa o som te
deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, A vida aprende a seguir.